Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Chegamos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui em 1 Reis, capítulo 10. Vamos ver o auge absoluto da fama e também do prestígio de Salomão. A notícia sobre a sua sabedoria, sobre a sua riqueza, ela vai atravessar todos os desertos e vai chegar em uma das regiões mais ricas e mais misteriosas do mundo antigo, o reino de Sabá. A rainha de Sabá, ela decide cruzar mais de 2.000 quilômetros de deserto afora, ali numa comitiva monumental, para ver com os próprios olhos se a fama de Salomão ela era real ou se ela era apenas um exagero diplomático. A rainha de Sabá está vindo disposta a testar o rei com enigmas difíceis. Chegamos nos primeiros versículos e de 1 a 3, o texto sagrado diz que a rainha de Sabá, ela ouve a fama de Salomão e que, com muito respeito ao nome do Senhor, ela veio prová-lo por enigmas. Ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com grandes camelos carregados de especiarias e muito ouro e pedras preciosas. E ela vai propor a Salomão tudo o que tinha no seu coração. E Salomão vai explicar todas as suas palavras. Nenhuma coisa só será encoberta. O reino de Sabá é localizado onde hoje é o Iêmen e a Etiópia, lá no sul da Península Arábica. Na época, Sabá era o centro mundial do comércio de incenso, de mirra e também de especiarias raras e ouro. A rainha de Sabá, ela era uma grande monarca extremamente poderosa e rica. Na cultura do antigo Oriente Médio, os reis, eles demonstravam sua capacidade intelectual trocando enigmas. Não eram ali charadas infantis, mas eram questões filosóficas completas. Era dilemas de diplomacia, sabe? Dilemas éticos e enigmas sobre a natureza humana e o governo. Matheus Henry, ele comenta sobre a postura da rainha. Ele diz: ela não veio apenas para admirar a riqueza de Salomão, mas para testar a sua mente. A verdadeira busca por sabedoria exige humildade para perguntar e disposição para aprender com quem recebeu discernimento do alto. As pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua família, no seu círculo social, elas estão observando como você responde a perguntas difíceis da vida. O cristão que busca a sabedoria divina não responde às crises de qualquer maneira, mas responde às crises com discernimento, com equilíbrio, com clareza. A sua sabedoria na prática será o maior testemunho de fé que você vai professar. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o mundo não vai nos testar com charadas ou enigmas poéticos. Os enigmas da nossa vida, eles são diferentes. É o enigma que o nosso chefe, que o nosso familiar, que o nosso amigo vai jogar para nós em forma de crises. No trabalho, por exemplo, quando surge um prejuízo financeiro, por exemplo, quando surge uma injustiça, como você está reagindo? Você está entrando em pânico? Você está procurando um culpado para atacar? Ou você está mantendo a sua calma? Você está agindo com ética? Você está trazendo soluções? Por exemplo, os enigmas da família. Diante de uma discussão acalorada, diante de um conflito de interesses, diante, de um problema, de uma circunstância familiar, você responde com orgulho? Você responde com grosserias? Você responde com um descontrole emocional? Ou você está atuando como pacificador do lar? Você está trazendo clareza? Você está trazendo equilíbrio? Os enigmas da nossa vida nos círculos sociais. Quando talvez todos estão ao nosso redor fofocando, quando talvez todos estão desesperados por uma crise, talvez quando todos estão agindo de uma forma desonesta para levar vantagem sobre algum assunto, qual tem sido a sua postura? Para que o comportamento seja um testemunho vivo de sabedoria, 3 passos práticos precisam ser aplicados na nossa vida. O primeiro é o que a Bíblia diz em Tiago 1,19: escute mais e fale menos. A imprudência, ela mora na pressa em responder. O homem sábio, ele domina suas emoções e ele também analisa a situação com calma. Ele não responde no calor da raiva. O segundo é ter a humildade de consultar a Deus. Assim como a rainha de Sabá, ela reconheceu que ela precisava aprender, você precisa reconhecer diariamente que a sua inteligência natural, ela é insuficiente. Então peça discernimento a Deus em oração, antes de tomar decisões importantes. O terceiro é manter a coerência. De nada adianta eu postar vídeos e versículos cristãos na minha rede social, se na hora da crise no trabalho, se na hora na crise do lar, se na hora dos problemas da vida, nos intempéries da vida, você age de forma desonesta, de forma impaciente, de forma egoísta. A sabedoria, ela precisa ser visível no seu caráter.
O mundo, ele já está cansado de discursos religiosos sem a prática. Então, quando você enfrentar a dor, quando você enfrentar a injustiça, quando você enfrentar a dúvida, as pessoas ao seu redor percebem que há algo diferente em você. E assim como a rainha de Sabá, ela estava fazendo com Salomão, elas serão atraídas para esse Deus que dá sabedoria. Nos versículos 4 e no versículo 5, o texto abre dizendo: Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os seus vestidos, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Repare na expressão hebraica usada no versículo 5. Ela ficou fora de si. Literalmente, não ficou mais nela o espírito, ou seja, ela perdeu o fôlego. O que deixou a rainha de Sabá perplexa não foi apenas a quantidade de ouro que Salomão tinha, mas era a excelência e a ordem de tudo no palácio. Ela observou como a mesa era posta, ela observou a organização, o comportamento dos servos, ela observou a compostura da corte, a reverência com que Salomão subia ao templo para adorar a Deus. A sabedoria de Deus na vida de um homem, ela vai se refletir na ordem dos seus ambientes, na nobreza da sua conduta, porque desordem, desleixo, confusão nunca foi marca do Espírito Santo. Então, trazendo para a nossa rotina, como está a ordem da nossa casa? Como está a organização do seu trabalho? Como está a postura do seu ambiente? Quem tem sabedoria do alto inspira respeito não pelo grito ou pela imposição, mas pela ordem, pela calma, pela qualidade, pela organização que tudo que essa pessoa faz. Do versículo 6 até o versículo 10, a rainha declara ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra. Eu não cria, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. E ela presenteia Salomão com 120 talentos de ouro, mais de 4 toneladas. Era uma quantidade monumental de pedras preciosas e de especiarias. Então olha só, uma rainha pagã, a rainha adoradora a deuses solares, ela olha para a vida de Salomão e glorifica o Deus de Israel, Yahvé. A glória de Salomão não apontou para ele mesmo. A glória de Salomão apontou para a fonte de toda a sabedoria, que era o Criador. Jesus Cristo, ele usa esse exemplo lá em Mateus capítulo 12, 42. A rainha do sul se levantara no juízo com esta geração e a condenará, porquanto veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Thomas Watson, ele escreve: se a rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para ouvir a sabedoria de um homem mortal, quão imperdoável é a negligência daqueles que têm acesso diário às palavras do próprio Filho de Deus e recusam a sua sabedoria. Deixa eu te confrontar. A sua vida tem gerado fome de Deus nas pessoas que te cercam? A rainha de Sabá, ela olhou para a ordem, ela olhou para a sabedoria, ela olhou para a excelência de Salomão e foi levada a bendizer ao nome do Deus de Israel, Yahvé. Mas infelizmente muitos hoje dizem carregar sua fé, mas estão vivendo no meio de caos, estão vivendo num desgoverno emocional, estão vivendo numa desordem, estão vivendo numa disfuncionalidade. E essa disfuncionalidade estão afastando as pessoas em vez de atrair. A verdadeira sabedoria, ela produz frutos visíveis de paz, de organização, de integridade. Então deixe que a sua conduta fale tão alto a ponto de que os outros vejam a sua vida e reconheçam a presença de Deus em você. Atraia pessoas. Seja como a sarça ardente lá no Monte Sinai, que quando Moisés viu aquela sarça ardente, ele foi atraído pelaquela glória. A gente precisa ser como a sarça ardente. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos pegar fogo da presença de Deus com a organização, com a estrutura que Salomão nos mostra para atrair vidas e essas vidas glorificarem o nome do Senhor. Do versículo 11 até o versículo 22, nós avançamos aqui o próximo bloco e nós vamos ver que o fluxo de recursos que estavam entrando em Jerusalém era algo muito grande. É uma descrição quase inacreditável de escudos de ouro batido. Ali a gente vê um trono de marfim. Ali a gente vê frotas de navios que estão trazendo riqueza de todos os cantos. Só que esse bloco ele abre com um código para a nossa vida. A abundância de recursos é uma ferramenta para cumprir propósitos, mas pode se tornar uma armadilha quando vir o centro da nossa vida. Então nós vamos entender a economia do Império de Salomão a partir de agora. O texto relata, do versículo 11 até o versículo 17, que a frota de Irão trazia de Ofir, a terra misteriosa de Ofir que vimos no capítulo passado, não era apenas ouro, mas também tinha muita madeira e também tinha muita quantidade de pedras preciosas. Há um tempo para construir, há um tempo para prosperar,
Há um tempo para desfrutar dos frutos do trabalho com gratidão a Deus. No entanto, quando essa ostentação estética ela começa a se tornar o foco principal de uma vida, o coração corre o risco de migrar da gratidão para o orgulho. Do versículo 18 até o versículo 20, a Bíblia descreve aquele famoso trono de Salomão. Simbolicamente e culturalmente, essa é uma das peças de engenharia política mais impactantes do mundo antigo. O marfim, obtido ali de presas de elefantes, era o material de luxo mais caro da época. E Salomão havia cobrido tudo com lâminas de ouro puro. Os 12 leões nos 6 degraus representavam as 12 tribos de Israel que estavam submissas à autoridade da lei e do julgamento do rei. O leão era também um símbolo da tribo de Judá, como a gente vê em Gênesis capítulo 49, o versículo 9. João Calvino, ele reflete sobre esse simbolismo do trono. Ele diz: o trono de Salomão era um monumento à justiça e à majestade humana, mas a verdadeira força de um governo não reside na elevação do seu trono de marfim, mas na equidade e na retidão dos julgamentos que deles emanam. Trazendo para a nossa vida, você pode alcançar as maiores posições de autoridade. Você pode alcançar a maior liderança ou o maior destaque na sua vida, no seu trabalho. Mas lembre-se de uma coisa: a sua posição vale pelo bem, pela justiça e pela verdade que você pratica a partir dela, e não pela exibição da força do seu poder. O versículo 21 e 22 diz que todos os copos de Salomão eram de ouro puro e que a prata não tinha valor algum nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma grande frota de navios de Tarsis. De 3 em 3 anos, a frota voltava trazendo uma quantidade enorme de ouro, de prata, de marfins, de macacos e de pavões. Culturalmente, essa expressão, naus de Tarsis, referia-se a grandes navios cargueiros ali oceânicos que eram capazes de realizar viagens longas até o Mediterrâneo Ocidental, como a região atualmente da Espanha, ou também navegando pelo Mar Vermelho. A quantidade de recursos, então, entrando em Jerusalém era tão avassaladora que o texto vai fazer uma hipérbole, realista para aquela época. A prata era tão abundante que perdeu seu valor de raridade comercial. Então, olha esse alerta. A abundância financeira sem vigilância espiritual, ela acaba anestesiando a alma. Quando a prata se tornou tão comum como as pedras em Jerusalém, o povo e a própria corte começaram a se acostumar com o luxo. O perigo da prosperidade extrema é que ela cria uma falsa sensação de autossuficiência. Talvez ali onde o homem sente que não precisa mais de Deus. Ele não precisa de Deus para mais nada. Cuidado! Quando tudo estiver dando certo, quando o dinheiro estiver fluindo facilmente na sua vida, é justamente nesse momento que você precisa dobrar os joelhos e manter a sua dependência diária com o Criador, para que o ouro não se torne o seu ídolo. Aprenda a administrar a abundância com sabedoria, sem perder a dependência de Deus. Chegamos no bloco 3, e aqui vamos tratar do versículo 23 até o versículo 29. No bloco anterior, nós fechamos mostrando que Salomão superou todas as riquezas da terra. O mundo inteiro estava buscando estar com ele para ouvir o discernimento que Deus tinha colocado no seu coração. Do versículo 23 ao versículo 25, a Bíblia nos diz: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sua sabedoria, que Deus lhe pusera no seu coração, e trazia cada um o seu presente, ano por ano. Note o reconhecimento do próprio texto bíblico. A sabedoria de Salomão não era um produto da sua genialidade humana pura, mas era algo que Deus pusera no seu coração. Líderes de todas as nações vizinhas estavam viajando para Jerusalém para consultar o rei sobre administração, sobre justiça, sobre ciências naturais, sobre diplomacias, e eles vinham trazendo tributos espontâneos todos os anos. Matthew Henry, ele diz: a glória de Salomão atingiu o seu ponto mais alto porque ele usou o dom da sabedoria para servir de bênção para as nações. Enquanto a sabedoria esteve associada à reverência ao doador do dom, Israel desfrutou de paz e de segurança inabalável. Todo dom, toda habilidade ou toda a capacidade técnica que você possui, ela vem de Deus. Quando você reconhece a fonte dos seus talentos e você usa com humildade e com propósito, Deus ele expande o seu alcance, ele expande a sua influência no seu trabalho, na sociedade. Todo dom é para servir e não para se engrandecer. Do versículo 26 ao versículo 29, nós vemos que Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavaleiros, distribuindo pela cidade de Jerusalém. O texto diz que os cavalos eram trazidos do Egito
e que um carro de guerra importado do Egito custava cerca de 600 ciclos de prata e um cavalo 150 ciclos. Salomão, ele se tornou inclusive o intermediário desse comércio de cavalos para o rei dos heteus e da Síria. Aqui está um grande segredo bíblico que muitos leitores não percebem. Se olharmos em Deuteronômio 17, lá no versículo 16 e 17, Deus ele vai escrever as regras estritas para os futuros reis de Israel, centenas de anos antes de Salomão governar. Ele diz primeiro, porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, olha só, Salomão estava quebrando abertamente os 3 mandamentos diretos de Deus para ele. Multiplicando mulheres. O mestre puritano Thomas Watson, ele faz esse diagnóstico dessa falha de Salomão. Ele diz, a decadência espiritual raramente acontece de um dia para o outro. Ela começa com pequenos compromissos com a palavra de Deus no momento em que o homem se sente forte e invencível. Ao confiar no seu exército, nos carros egípcios, Salomão começou a migrar a sua fé do braço do Senhor para a força da carne. Então, eu tenho a dizer para você, cuidado com as pequenas concessões. Nós falamos isso um pouco, se eu não me engano, no capítulo 3 aqui do canal. Cuidado com as pequenas concessões, com as pequenas quebras no caráter, as pequenas quebras espirituais, as pequenas quebras morais, porque isso vira uma bola de neve e acaba que um pecado ali, um pecadinho aqui, a sua vida espiritual já se tornou uma ruim. O final do capítulo 10 é a última página da Era de Ouro de Salomão. O autor sagrado, ele coloca a descrição do exército de cavalos egípcios estrategicamente no final do capítulo 10 para nos preparar para a tragédia espiritual que vai se abrir no capítulo 11. Salomão ele começou a confiar no comércio, nas armas egípcias, na sua própria capacidade de negociação e esquecendo das instruções diretas do Senhor. Escute esse aviso para a sua vida. Nunca se julgue tão sábio a ponto de ignorar as regras de Deus. Salomão era o homem mais sábio do mundo, mas ele começou a achar que por ser quem ele era, por ter o sucesso, por ter o que ele tinha, ele podia abrir pequenas exceções. Ele achou que podia negociar com o Egito. Ele achou que poderia multiplicar cavalos, que poderia acumular excessos sem sofrer as consequências. O erro de Salomão nos ensina que nenhuma sabedoria humana, nenhum diploma, nenhuma conquista, nenhuma conta bancária te dá o direito de flexibilizar a palavra de Deus. Quando você começa a achar que as regras da Escritura não se aplicam a você no seu auge espiritual, a sua queda já começou nos bastidores da sua mente. Tem muitos que falam, não, eu estou muito forte, eu posso passar por esse caminho, eu posso passar por essa tentação que eu vou suportar. Eu estou de pé, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu tenho inteligência emocional, espiritual, eu faço teologia, eu leio a Bíblia todos os dias, eu jejuo. Cuidado, mantenha os seus pés firmes na palavra de Deus e a sua confiança depositada unicamente no Senhor. Não confie no seu coração e não confie nos recursos deste mundo. Se este estudo completo de 1 Reis capítulo 10 trouxe clareza, trouxe conhecimento, trouxe edificação para a sua vida espiritual, deixe o seu comentário aqui embaixo. Escreve aí, ó, a minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está em carros, nem em cavalos, nem em carruagens. A minha confiança está em Jesus. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com os seus grupos de estudo e nos vemos no capítulo 11, que será ali o início da queda brusca do reino de Salomão. Um grande abraço e fiquem com Deus.